É lógico que existe... os que defendem o livro digital, eles falam da geração Y. A geração Y reza a lenda que ela nasceu com um botão na mão, ok? O que a gente tem que se perguntar é o seguinte, quantos são os usuários e os consumidores dessa geração Y, não é isso? Por quê? Porque todo o resto, você vai ter que ensinar ele a ligar este botão. Vai ser um pouquinho mais rápido do que ensinar a ler, mas existe toda uma preparação para isso também. É porque há um consenso comum, um lugar comum, um clichê, que diz que ele já está com o PlayStation portátil na mão, que ele já está com o Xbox, com o Nintendo Wii na mão, e que, portanto, ele sabe mexer, portanto, ele sabe ir lá ligar. Mas e toda a base de leitores offline? Que consumiam ou consomem livros em hardware papel. Para onde ela vai? Essa você me pegou. Não sei para onde que ela vai poder ir dessa altura. É que para nós, editores, para resolver a equação, é muito simples. Nós, editores, somos especializados em conteúdo. Ah, aí você falou a palavrinha mágica. Isso, por isso que dizer, quando eu não compro um livro de verdade, vamos dizer assim... Eu estou comprando um conteúdo. Isso, você está consumindo um conteúdo. E aí os escritores vão ter que ser bem melhores, então, não... Isso, bem melhores do que são, exatamente, porque é aquilo que eu disse, o futuro do livro não é digital, o futuro do livro é o híbrido. Isto quer dizer que eu, editor, dependendo do livro, por exemplo, Histórias de Arrepiar, dependendo da temática do livro e do público-alvo, ele vai migrar para papel, ou ele vai migrar para o audiolivro, dependendo da temática e da história, porque muitos livros em áudio ficam melhores do que em papel, por incrível que pareça, e outros ficam piores, não é isso? Claro, é possível. E muitos livros que não têm tanta audiência, este sim vai ser a maior base dos livros digitais. Olha que interessante. Aí eu vou te fazer uma pergunta, e vocês também podem ajudar aqui a responder. Se você tivesse certeza que em 2012 o mundo ia explodir, ia sobrar só um cantinho ali para você, qual livro você levaria? Ou como você levaria? Ou qual o tipo de conhecimento humano que você levaria consigo? Não perdendo de vista que você não vai ter mais eletricidade... E outras coisinhas que eu deixo aí para vocês ficarem pensando sozinhos, né, para não ficar direcionando essa resposta muito. O Ednei responde primeiro. O que você levaria, qual conhecimento humano você levaria para ser preservado, para passar, né, para uma próxima geração? Suponhamos que só sobrasse no mundo você, a sua mulher e o seu filho, aí vamos ter de arrumar mais umas 2 famílias. Como se fosse o Noé, não é isso? O Noé, isso. Então, existe uma ficção muito interessante que é contada por Zecaria Sitchin, que ele diz que existe um planeta gigantesco próximo à Via Láctea e que a hora que esse planeta passar aqui pelo nosso sistema solar, ele vai fazer com que haja um cataclisma gigantesco e aí vai ter uma nova era glacial. Olha que interessante a tese dele. E aí, essa ideia ela já vem sendo contada nos calendários maias e tem teses sobre os Nibirus. É um monte de gente que acha que isso é verdade. Mas vamos supor que em 2012 houvesse realmente esse cataclisma, esse apocalipse, né? Que eu li, tem muito autor que escreve sobre isso. O Google Books é um servidor que guarda um monte de texto, de livros e etc. Então, eu acho que, pela lógica, talvez nós pudéssemos guardar o servidor do Google Books, ou o servidor da Amazon, ou o servidor da Apple. Mas o que nós faríamos caso não tivesse tomada para ligar esse computador? E aí, gente, o que vocês acham disto? Alguém quer fazer algum comentário? Pode até abranger, a gente já falou, podemos abrir para as perguntas. Agora eu vou ter de botar o óculos. Mas eu quero falar, mas eu gostaria de falar quais os livros eu levaria. É mesmo? Eu perguntei primeiro para o Ednei, não ouvi a resposta dele, perdão. Pois sim, eu guardaria, eu guardaria alguns equipamentos, né? Porque eu ia ser o primeiro a inventar depois. Mas assim, eu guardaria um livro, eu guardaria O Pequeno Príncipe. Você sabe que em qualquer livraria, você mesma me disse que... Gente, eu viajo muito pelo mundo afora. E
Tem um livro que a gente encontra em todas as vitrines, de todas as livrarias e pontos de venda de livro que eu já vi, de lugares que eu já visitei, que é o Pequeno Príncipe. Mas o nosso Paulo Coelho não fica atrás. Paulo Coelho está virando o Pequeno Príncipe. Encontra em qualquer lugar do mundo inteiro. Então você levaria o Pequeno Príncipe? Eu guardaria o Pequeno Príncipe. Tem coisa que a gente gostaria de esquecer, as coisas que acontecem ruim na sociedade, mas eu levaria o Capitães de Areia, né? Para a gente poder saber como era o mundo antes do mundo acabar. Eu levaria o Apanhador no Campo de Centeio, e eu levaria Os Meninos da Rua Paulo, que eu gosto muito, e para te homenagear eu levaria As Brumas de Avalon. Pronto. Ai, que lindo! Mas em papel, porque não dá para confiar num hardware depois desse cataclisma, não ia sobreviver, porque tem muito texto que você digitou, que está em disquete, que você não consegue mais recuperar. Na Europa também se discute muito isso. Na Alemanha, esse problema que vai acontecer se a gente tiver todo o conhecimento assim, e acontece um vírus, ou sei lá, qualquer coisa, né? Perdemos a biblioteca inteira, porque mesmo no incêndio a gente salva alguma coisa, mas num e-book perde-se tudo de uma lambida só. Isso, o primeiro hardware a ser lançado foi um chamado Rocket e-book em 1998. O Rocket e-book teve uma livraria com 70 mil títulos antes da empresa falir. Quando a empresa faliu, esses títulos todos simplesmente se perderam. Ainda bem que eu fiz, na época eu tinha um amigo que ele era hacker, a gente invadiu o servidor lá do pessoal e a gente guardou todos os livros. Ainda bem, tá vendo, gente? Nada é perfeito e tudo tem dois lados. Agora, por favor. Boa tarde. Eu sou Carlos Haddad, jornalista da Imprensa Oficial do Estado. Eu gostaria de fazer uma observação que o livro digital, ou melhor, a tecnologia atualmente é uma maravilha. Não é? Só que depois de Gutenberg, ninguém inventou mais nada. É uma observação que eu faço. Eu sou estudioso do assunto. O que aconteceu é que o texto foi aperfeiçoado para a leitura de todas as formas possíveis. E cada vez mais, a cada dia que nós passamos, nós vamos ter novidades. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Né? Ontem nós estávamos conversando com o Ednei. Nós vimos que a Sempre Toshiba lançou um livro, um leitor de livros com 2 páginas. Com 2 telas. Dupla, né? Tá certo? Com 2 telas, né? 2 telas. Mas você vê como que, Radar, a indústria de tecnologia, ela tenta mimetizar e imitar o livro? Exatamente. Então, reinventar a roda. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte: eu pergunto a todos que estão aqui, e eu já fiz essa pergunta para muita gente, o revisor, e eu sou jornalista há 52 anos, o revisor, ele não revisa na tela, não é? Ele revisa no papel. Pode ser que alguns, lógico, o Diário Oficial, alguns jornalistas e tal, eles fazem a revisão na tela. Mas nunca se viu tanto erro de grafia justamente por causa disso. Porque a tela, ela é cansativa até um certo ponto. Isso é um problema, naturalmente, do ser humano próprio. Tem um texto do Monteiro Lobato que diz o seguinte, sobre o erro tipográfico. Né? Quando o livro está no prelo, ele não aparece de forma nenhuma o erro tipográfico. Isso mesmo. Mas quando ele está pronto, salta como um saci a infernizar a vida de todos, e não há ciência que explique esse fenômeno. Isso é a pura realidade, Eu já tive muitos exemplos disso, pessoais, e muita gente também teve. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a quantidade, uma reflexão, uma quantidade de livros impressos sobre informática. Isto. Está crescendo, não sei dizer, nós estamos pesquisando. Temos mais um aqui, ó. Tem mais um aí, exatamente. Então, não são incoerências, não. É que as mídias, elas vão conviver. Não é? Nós vamos ter a possibilidade de usar todas elas. Eu uso muito
o que se diz hoje de hipertexto, né? Isto. Porque, às vezes, eu estou escrevendo, eu pesquiso no próprio computador, ou no livro, ou no dicionário eletrônico, ou no celular, ou eu telefono para alguém para perguntar. Quer dizer, isto é o hipertexto, e que nós não tínhamos essa possibilidade antes. Eu sou da época da máquina de escrever, o Olivetti Lettera 22, Isso. e a gente só tinha o recurso da fita, de trocar a fita, né? Radar, veja bem, ó, este livro aqui, que é o livro na era digital, ele tá sendo lançado apenas na versão impressa. Olha que contradição, né? E aí, assim, a gente não vai lançar em versão digital exatamente para a gente poder fazer essa reflexão. Agora, pensa numa coisa, se for verdade que um dia o livro digital vai sucumbir ao impresso, em pouco tempo isso daqui não vai valer nada, concorda? Agora, texto, né? O conteúdo do seu texto não vai valer nada. Exatamente por causa desse problema da inovação. E se for mentira que o livro eletrônico vai substituir o livro impresso, isso aqui vai valer menos ainda. Certo. Então, às vezes, quando eu vou autografar, eu não coloco o nome da pessoa para facilitar na hora dela vender no sebo. Outra coisa também são essas estatísticas que estão sendo divulgadas ultimamente sobre a quantidade de leitores de livros digitais nos Estados Unidos. Isso. Que eu não acredito absolutamente, porque não é possível uma coisa dessa. Radar, são 50 leitores desses que foram lançados esse ano, de todos os formatos e modelos, e o problema é que eles não se conversam, não há um sistema operacional único para todos eles. São 16, ou 15 ou 16 arquivos diferentes. Exatamente. E não compatíveis com cada um deles, não é verdade? Exatamente. Quer dizer, aliás, eu gostaria que você falasse depois sobre isso. Tá bom, pode deixar. Para entendimento melhor. Então, mas a finalidade mesmo é dizer o seguinte, que a tecnologia veio, ela vai continuar. O jovem, o meu netinho de 7 anos, a minha netinha de 3 anos, o de 11, etc., eles convivem com esse equipamento maravilhosamente bem, não é? Só que eles vão ter que usá-los, como vocês disseram agora há pouco. As duas mídias vão ser utilizadas. E a opção vai ser para o futuro, não sabemos qual é a proporção, mas haverá a interação das mídias, como está vendo no celular. Tá certo? No celular, tem gente que escreve livros no celular hoje em dia, né? O futuro não é uma profissão, né, Radar? Então não dá para a gente dizer o que foi. Tanto é que nesse livro aqui que eu escrevi, eu só coloquei o registro histórico do que houve até agora, ok? Mas assim, sobre o problema do formato, um dos motivos que impediu o livro digital, que impediu que o livro digital fosse popular, são inúmeros formatos de arquivo, dos quais o leitor lá na frente não tem a mínima ideia do que seja. E fora isso, estes equipamentos, eles são horas compatíveis e horas incompatíveis com aquela dezena de arquivos, ok? Mas é assim, voltando lá atrás naquilo que você havia dito sobre reinventar a roda. No livro do Humberto Eco, ele diz que existem 2 objetos que ele acha que são insubstituíveis. Um é a roda, porque você tem de todos os tamanhos e formatos, mas ela é circular eternamente. E o outro objeto é a colher. Ele fala que por mais que você tente sofisticar a colher, ela é uma colher em qualquer lugar. Entendeu? Então, talvez o que a indústria de tecnologia esteja fazendo é reinventar a roda, reinventar um objeto que em si já era perfeito, não é isso? E aí eu lembrei de um amigo meu, o nome dele é Alex Barbosa, ele é jornalista. E aí ele chegou para mim numa conversa no café, ele falou assim, oi Ednei, é o seguinte, eu fiquei sabendo aí, acho que um cientista, laboratório, não sei, que inventaram uma máquina de secar roupas movida a ar. Que maravilha. Não, aí eu falei para ele assim, legal, em tempo de cataclisma, o mundo vai acabar, e aí problema de energia renovável, uma máquina de secar roupas movida a ar. Aí eu falei, e como que é isso? Ele falou, é assim, é muito simples, você pega um barbante, pendura num muro, leva até o outro, aí tem um esfregador, parece que você coloca a roupa, e aí o ar seca a roupa. Eu achei fenomenal. Bárbaro. Então é isso, gente. É reinventar a roda, né?